Nos bastidores de Brasília, o clima é de euforia e confusão. Ministros do Supremo Tribunal Federal comemoram, acreditando que Donald Trump vai derrubar as sanções impostas pela Lei Magnitsky. Mas o que está sendo vendido como alívio pode, na verdade, ser o início de uma nova pressão internacional sobre o Brasil. Tudo começou depois de manchetes publicadas por veículos como O Globo, Estadão e CNN Brasil. Esses jornais destacaram uma suposta reaproximação entre Lula e Trump, descrevendo o momento como o início de um novo ciclo de cooperação diplomática. A leitura feita dentro do Supremo foi imediata. Se Lula e Trump estão conversando, então as sanções podem cair. Mas essa euforia pode ser precipitada. Fontes ligadas à diplomacia americana afirmam que Trump não prometeu aliviar sanções nem sinalizou qualquer perdão. Pelo contrário, teria deixado claro que os Estados Unidos continuarão observando de perto as ações do judiciário brasileiro, principalmente em relação à liberdade de expressão e ao uso político das instituições. Em reuniões reservadas, Trump teria sido direto com Lula. Falou sobre o Estado de Direito, sobre democracia e sobre o respeito à oposição política. Segundo diplomatas presentes, a conversa teve um tom cordial, mas firme. Trump cobrou, olho no olho, que o Brasil voltasse a garantir o direito de todos se expressarem livremente, inclusive os que pensam diferente do governo. Enquanto isso, dentro do STF, o clima era de comemoração. Mensagens internas circularam entre assessores e gabinetes. Alguns ministros chegaram a brincar dizendo que a maré virou e que finalmente o tribunal voltaria a respirar aliviado. Mas essa sensação parece mais ilusão do que realidade. Analistas internacionais lembram que Trump sempre foi rígido quando o assunto é abuso de poder e censura. Foi sob sua liderança que a Lei Magnitsky foi ampliada, atingindo autoridades de vários países acusadas de violar direitos humanos. E é improvável que ele vá abrir exceção justamente agora, quando tenta se reafirmar como um líder global de linha dura. A imprensa, no entanto, preferiu omitir esse detalhe. As manchetes falam em reaproximação e amizade, mas escondem o principal. Trump não recuou em nada. Viu essa conversa e ficou animado de Lula ter colocado o bode na sala, ou seja, ter mencionado as retaliações a autoridades brasileiras? Sim, Uribe, boa tarde para você, para o Naca, para a Clarissa, todos que estão conosco aqui no Bastidores. Uribe, essa conversa, esse diálogo breve que aconteceu ontem entre o presidente Lula e o presidente americano Donald Trump foi vista por ministros do STF como uma prova de que o Supremo Tribunal Federal está fortalecido diante dessa crise e que não vai se curvar a interesses estrangeiros, a pressões de outras nações estrangeiras. Ele deixou claro que só haverá diálogo diplomático verdadeiro se o Brasil demonstrar respeito aos princípios democráticos. Esse contraste entre discurso e realidade tem deixado o clima tenso em Brasília. Nos bastidores, alguns ministros foram aconselhados a evitar viagens aos Estados Unidos até que a situação seja esclarecida. Outros preferem o silêncio, temendo que novas medidas possam ser anunciadas a qualquer momento. Nas redes sociais, a reação foi imediata. Usuários do X, antigo Twitter, ironizaram as comemorações do STF com frases como "Trump não é bobo", "O mesmo homem que sancionou a China não vai aliviar para Moraes", ou "Trump sorri com Lula, mas cobra com firmeza". Essas postagens viralizaram e mostraram que grande parte da população não acredita no otimismo vendido pelos jornais. Enquanto isso, o governo tenta minimizar os impactos políticos. Mas a diplomacia americana é conhecida por agir de forma estratégica e silenciosa. A revogação de vistos, as restrições financeiras e os bloqueios de transações internacionais continuam valendo, afetando direta ou indiretamente pessoas próximas ao poder. O que está em jogo não é apenas a situação de um ou outro ministro. É a credibilidade do Brasil diante do mundo. Quando uma potência como os Estados Unidos decide manter sanções contra autoridades de um país democrático, a mensagem é clara. Há dúvidas sobre o compromisso com as liberdades civis e com o equilíbrio entre os poderes. A postura de Trump não é aleatória. Ela segue um padrão que vem se repetindo desde sua primeira gestão.
Trump defende abertamente que países aliados dos Estados Unidos devem garantir transparência, liberdade de imprensa e respeito à oposição. E para ele, a censura e o ativismo judicial são sinais de regimes enfraquecidos. Por isso, a comemoração dentro do Supremo pode ter sido precipitada. A aproximação diplomática pode existir, mas isso não significa perdão. Na verdade, pode ser um teste. Trump está observando, esperando para ver se o Brasil vai mudar sua postura. E, se não mudar, as sanções podem não apenas continuar, mas se intensificar. Em meio a tudo isso, a imprensa segue tentando controlar a narrativa. Apresenta o diálogo entre Lula e Trump como um gesto de boa vontade, quando na verdade foi uma cobrança velada. Trump falou o que a mídia preferiu esconder. O mundo está de olho no Brasil. E a paciência internacional com abusos de poder tem limites. No fim das contas, o que se vê é um país dividido entre a ilusão e a realidade. De um lado, ministros que acreditam em trégua. De outro, uma diplomacia americana disposta a agir com firmeza. Enquanto o STF festeja, o silêncio de Washington ecoa como um aviso. As sanções continuam. E o jogo ainda está longe de terminar. O tempo dirá se o Brasil vai escolher o caminho da liberdade e do diálogo verdadeiro, ou se continuará preso a uma bolha de poder e vaidade que já não convence mais ninguém.